Título 11. Disposições finais e transitórias. Artigo 911. Esta consolidação entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Artigo 911-A. O empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do trabalhador e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante do cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 1º. Os segurados enquadrados como empregados que, no somatório de remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de um mês, independentemente do tipo de contrato de trabalho, receberem remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao regime geral de previdência social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma alíquota aplicada à contribuição do trabalhador retida pelo empregador. Parágrafo 2º. Na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto no parágrafo 1º, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores for menor que o salário mínimo mensal não será considerado para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do regime geral de previdência social nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos benefícios previdenciários. Artigo 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta consolidação. Artigo 913. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à execução desta consolidação. Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu regimento interno e o dos tribunais regionais do trabalho às normas contidas nesta consolidação. Artigo 914. Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos, aprovados em virtude de dispositivos não alterados pela presente consolidação. Artigo 915. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência desta consolidação. Artigo 916. Os prazos de prescrição fixados pela presente consolidação começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos pela legislação anterior. Artigo 917. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio marcará prazo para adaptação dos atuais estabelecimentos às exigências contidas no capítulo de Higiene e Segurança do Trabalho. Compete ainda àquela autoridade fixar os prazos dentro dos quais, em cada estado, entrará em vigor a obrigatoriedade do uso da carteira profissional, para os atuais empregados. Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio fixará, para cada estado e quando julgar conveniente, o início da vigência de parte ou de todos os dispositivos contidos no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho. Artigo 918. Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social, competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos interpostos com apoio no artigo 1º, alínea C, do Decreto-Lei nº 3.710. de 14 de outubro de 1941, cabendo recurso de suas decisões nos termos do disposto no artigo 734, alínea B, desta consolidação. Parágrafo único. Ao diretor do Departamento de Previdência Social incumbirá presidir as eleições para a constituição dos conselhos fiscais dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões e julgar, com recurso para instância superior, os recursos sobre matéria técnico-administrativa dessas instituições. Artigo 919. Ao empregado bancário, admitido até a data da vigência da presente lei, fica assegurado o direito à aquisição de estabilidade nos termos do artigo 15 do Decreto nº 24.615, de 9 de julho de 1934. Artigo 920. Enquanto não forem constituídas as confederações, ou, na falta destas,
A representação de classes, econômicas ou profissionais, que derivar da indicação desses órgãos ou dos respectivos presidentes, será suprida por equivalente designação ou eleição realizada pelas correspondentes federações. Artigo 921. As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento sindical em que trata o artigo 577 poderão firmar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos da respectiva categoria profissional. Artigo 922. O disposto no artigo 301 regerá somente as relações de empregos iniciadas depois da vigência desta consolidação,